Nesse vídeo, falar um pouco sobre círculo trigonométrico e ângulos. Aqui está apresentado o velho e bom plano cartesiano, né? Então, só lembrando, né, que o plano cartesiano ele divide o plano, no caso, em 4 regiões, que é chamado esse lado aqui é chamado de primeiro quadrante, depois segundo quadrante aqui, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? É sempre nessa ordem. A numeração segue o sentido anti-horário. O círculo trigonométrico, a gente constrói um círculo de raio 1, centrado na origem. Então vai ser um círculo que passa por aqui. Tá? Então ficaria desse jeito aqui, ó. Então, esse é o círculo trigonométrico. Então, no plano cartesiano, a gente faz um círculo, e esse círculo vai ter raio 1, porque aqui mede 1, né? Esse é o raio. Então, esse é o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, tem como a gente definir ângulos sobre a circunferência da seguinte forma. Na hora de fazer a contagem do ângulo, aqui a gente começa por aqui. Aqui vai ser o 0 graus. Assim como é a contagem dos quadrantes, o ângulo ele aumenta quando você caminha no sentido anti-horário. Então, aqui vai ser o meu 0 graus e o ângulo vai aumentando conforme você vai se distanciando daqui, né? Quando você vai dar uma volta completa, volta para cá, uma volta completa é 360 graus. Aqui também vai continuar assim, tá? Então, esse ponto aqui que a gente começa é 0 graus, mas ele também representa 360, que é uma volta completa. Agora, se uma volta completa vale 360 graus, onde que vai ficar 180 graus? Bom, 180 graus é a metade de 360. Então, ele tem que ficar na metade do caminho. Então, 180 graus, ele vai estar aqui. Tá? Aqui nessa posição, ou 180 graus. 90 graus, onde que está? Bom, se caminhando daqui até aqui é 180 graus, então, como 90 graus é metade de 180, então tem que estar na metade do caminho, né? Seria aqui. Aqui é 90 graus. E qual seria o ângulo que está aqui nessa parte aqui? Bom, dá para pensar da seguinte forma. Quando a gente caminhou esse 1/4 de circunferência, é como se tivesse caminhado 90 graus. Quando você anda daqui desse ponto até esse outro ponto, que é mais 1/4 de circunferência, você andou mais 90 graus. Então, na verdade, esse arco aqui equivale a 90 graus. Então, aqui você tem 90 graus. Aí você andou mais 90 graus, né? 90 mais 90 deu 180. Então, daqui para cá você vai caminhar mais 90 graus. 180 mais 90 dá 270. Tanto é que 270 graus mais 90 dá 360. Então, nesse círculo trigonométrico tem como definir ângulo, né? Então, por exemplo, se eu quero saber 200 graus, qual é o quadrante que está 200 graus? Bom, 200 graus, ele é um ângulo que ele é maior que 180 graus. Então, ele está mais para frente, né? Porque aqui você vai aumentando, vai aumentando. Aqui é 180, 200 graus tem que estar mais para frente. Só que ele não passa de 270, né? 200 está entre 180 e 270. Então, o 200 graus está aqui no meio, em algum lugar. Na verdade, o 200 está mais próximo do 180, né? Talvez esteja por aqui assim, ó, 200 graus. Então, 200 graus está no terceiro quadrante. Um outro exemplo é 120, está em qual quadrante?
Bom, AT aqui vale 90, né? Então 120 tem que estar mais para frente. E não tem como passar de 180. 120 é menor que 180. Então 120 está por aqui pelo meio. Em algum lugar por aqui. Na verdade 120 está mais próximo um pouco do 90, né? Do que do 180. Então 120 está por aqui. Então 120 graus está no segundo quadrante. Basicamente o primeiro quadrante são os ângulos que vai do zero, que é maior que zero, né? E menor que 90, que está aqui no meio. Os ângulos que aparecem aqui a gente diz que está no segundo quadrante. Os ângulos que aparecem aqui são os ângulos que estão no terceiro quadrante. E os ângulos que aparecem aqui a gente diz que está no quarto quadrante. Outra coisa, 60 graus está por aqui, né? Quando a gente define um ângulo dessa forma, aqui sobre a circunferência, quando a gente traça aqui um ângulo aqui, quando a gente traça uma linha até o centro até o centro da circunferência, né, até a origem do plano cartesiano, aqui você também tem um ângulo, né? Na verdade, esse ângulo aqui, que vai dessa linha até aqui, tem exatamente 60 graus. Tá? Então, por exemplo, daqui até aqui vai ter, esse ângulo todo vai ter 120 graus. Tá? Então, na verdade, existe uma correspondência, tá? Entre o ângulo central e esse ângulo que a gente está definindo aqui, sobre a circunferência. Esse ângulo aqui, que começa aqui, né? Que começa aqui e vai até aqui, vale 200 graus. Tá? Então, geralmente na hora que a gente fazer algumas coisas relacionadas a razões trigonométricas, a gente não vai ficar olhando muito aqui para o centro, a gente vai olhar mais no entorno. Mas pode ser, em algum momento pode ser útil lembrar disso, tá? Que existe uma correspondência entre esses ângulos, tá? Esse ângulo aqui, essa abertura, equivale ao valor do ângulo que a gente está definindo aqui sobre a circunferência. Então, nesse vídeo é isso.